Boa noite, meus amigos, tudo bom com vocês? Bem, hoje nessa noite de domingo aqui eu vou estar mostrando para vocês o que é que a gente vai estar utilizando para o desafio 1K, para a gente seguir nessa performance aí, tá bom? Bem, eu quero deixar algumas coisas claras para que quando se inicie o desafio vocês não tenham nenhuma dúvida. Bem, o desafio ele vai se iniciar por um aplicativo chamado Discord. Então todos têm que ter o Discord baixado no computadorzinho de vocês. Discord ele é um aplicativo de áudio, tá? Então eu vou estar falando constantemente para vocês. Quem já é da sala de análise está acostumado, porém as pessoas novas que entraram por causa do desafio não vão saber. E para vocês não ficarem perdidos, eu vou dar alguns dados aqui para vocês, beleza? Então, separei algumas coisas que vocês vão ter que entender para a gente poder começar o desafio. Primeiro, você deve entender o ativo que a gente vai operar, o horário que a gente vai operar, a estratégia que a gente vai utilizar e o gerenciamento que a gente vai utilizar também. Então vamos lá, qual vai ser o ativo que a gente vai estar utilizando para poder operar aqui no mercado? Bem, eu só opero o mini índice. A turma que opera comigo na sala de análise já sabe. Eu só opero o mini índice porque é um ativo que eu tenho mais identificação. Então, WINM21 é o ativo que a gente vai operar. Então, o ativo é WINM21. Show? Então, perfeito. O ativo a gente já sabe que ativo vai operar. Ícaro, mas em que horário a gente vai ficar operando o desafio 1K? A gente vai começar a operar o desafio 1K das 9 a gente vai operar das 9h30 às 12 horas da tarde. Cara, geralmente a gente consegue terminar antes, tá? Geralmente a gente vai atingir o financeiro antes, beleza? Então, vocês podem ficar tranquilos em relação a isso. Se der meio-dia e a gente não tiver conseguido extrair nosso dinheiro do mercado, a gente vai parar com o que tiver, dando positivo ou negativo. Então a gente já sabe o ativo, já sabe o horário e a estratégia que a gente vai utilizar. Bem, agora vamos vir aqui para o gráfico. Vocês podem perceber que aqui na minha tela tenho regiões de suportes e resistências, regiões que eu considero interessantes para poder estar operando. Eu só opero a região de preço. Então vamos lá. Ativos, indicadores, vocês vão ter que colocar alguns indicadores aí e vocês vão ter que também saber marcar suportes e resistências. Alguns desses indicadores, para vocês poderem utilizar com a forma correta, não tem como, vocês vão ter que fazer o treinamento, tá bom? Nem que vocês não consigam agora, mas mais para frente vocês falem comigo, vocês precisam adquirir um novo treinamento. Lembrando que esse novo treinamento ele é junto com... eu tenho uma atualização dele que é junto com análise gráfica e análise fundamentalista, análise de fluxo. Então é muito importante. Tem um upgrade geral no meu operacional. Esse ano a gente está muito positivo. A gente está muito bem a sala seguindo aí desses dias. Pode perceber que os pontos que o mercado mais respeita é justamente os pontos onde a gente tem marcado, os pontos onde a gente tem os nossos indicadores. Então são indicadores muito importantes. Então vamos lá, quais indicadores a gente vai ter que colocar aí, cara? Aí vocês vão ter que colocar ajuste, pontos de pivô e VWAP. E lembre-se também de suporte e resistência, beleza? Ajuste, pivô, VWAP, suporte e resistência. Vocês só vão precisar disso para poder estar tudo ok, tudo perfeito. E também nossa Fibonacci, mas Fibonacci a gente vai marcar no dia, não é todo mundo que sabe usar Fibonacci, por isso que eu falo, lembra do treinamento, vocês vão precisar para poder se aprofundar em qualquer coisa, para você poder ter conhecimento em qualquer coisa, você precisa estudar. Por isso que é muito importante, eu ressalto tanto esse treinamento para vocês fazerem. Vocês vão acabar pegando um pouco mais do operacional no dia a dia, porém você precisa um pouco da teoria. A gente vai pegar aqui direto para a prática, mas a teoria ela também é importante. Porque a teoria ela vai fazer com que você não precise mais de mim, essa é a intenção. É que você aqui na sala de análise, você no desafio 1K, você não precise mais de mim. Então,
a gente vai utilizar o ajuste, pivô, VWAP, suporte, resistência e Fibonacci. Então, esses aqui são os pontos básicos. Outras coisas que eu olho, vocês vão estar aprendendo isso aqui no dia a dia, como ações, dólar, que eu também olho para poder operar contra. Isso aí eu preciso da influência desses ativos. O fluxo, cara, e tem algumas coisas que vocês vão ficar sem entender no começo. Por exemplo, o fluxo, que é bem complexo para você entender. Por exemplo, a gente opera a favor de grandes instituições, a gente opera contra instituições que sejam perdedoras. Então, tudo isso eu acabo mapeando no meu operacional. Qual lado das instituições, qual operação eu estou querendo fazer, qual a minha intenção para estar operando. Sabe, tudo isso eu costumo estar mostrando, estar utilizando no meu dia a dia. Então vamos lá. E qual é o gerenciamento que a gente vai utilizar? Galera, a gente vai utilizar médio. A gente vai utilizar preço médio. Mas a gente vai estar utilizando de 1 a 2 contratos. Sempre que eu falo, galera, mão leve, esse vai ser o que eu vou falar. Galera, mão leve, a gente vem e coloca um contrato. Eu falo, galera, vou entrar com mão pesada, aí eu vou entrar com 2 contratos. Mas e se você estiver entrando, se eu estiver entrando com a mão leve, eu digo, galera, vamos colocar mais uma mão. Quando eu falo, vamos colocar mais uma mão, é pra gente colocar mais um contrato. E a gente vai estar utilizando o stop, cara, no máximo de 150 pontos. Mas lembrando que isso varia de região, tá, galera? Varia de região, vai variar, tem várias variantes que vão influenciar a mão que a gente vai entrar numa operação. Confiança, tudo isso acaba influenciando. Então a gente vai utilizar preço médio, vamos utilizar de 1 a 2 contratos. Nosso objetivo vai ser ganhar de 70 a 100 reais em um dia. E o nosso limite de perca vai ser 150 reais em um dia. Por que eu vou estar utilizando esse preço médio? Porque aí a gente vai conseguir ficar mais tempo vivo no mercado. E também a gente vai conseguir manter mais dias vitoriosos. Esse limite de lojas vai ser um limite que, se a gente atingir, a gente vai parar, a gente vai encerrar o dia e volta no outro dia. A gente vai tentar acertar, vai tentar corrigir o que errou, ver se errou, se for o mercado, se realmente a estratégia do stop, não importa. Mas a gente vai estar fazendo isso. E a gente vai se ajustando. No começo a gente vai estar um pouco mais agressivo. No fim do desafio, em um mês, faltando por exemplo uma semana, a gente vai começar a botar o pezinho no freio. E isso tudo eu vou mostrando para vocês ao longo do período. Beleza, turma? Então, esse aqui é o que eu queria mostrar para vocês. Pode perceber que não é muita coisa, mas são coisas que eu quero deixar bem claras. Se você não sabe como configurar o Profit Chart Pro, você tem dúvida, tem um vídeo lá no YouTube mostrando como você pode configurar o Profit Chart Pro, como você coloca esses indicadores, e tamo junto. O resto vocês vão aprendendo ao longo do desafio. Primeira aulinha para vocês aí, só para a gente deixar um pouco claro como vai funcionar o desafio. Tamo junto, muito obrigado pela atenção de vocês e vamos embora.